Gente, meu nome é Priscila. Vou contar aqui a minha história da dependência emocional. Eu fui abusada 2 vezes. Na minha infância, eu tive um pai ausente. Isso já abriu um medo de ficar desprotegida, uma carência, medo de ser abandonada. E eu levei isso tudo pro namoro e casamento. E depois de 10 anos conhecendo meu marido, 7 anos de casada, Deus me mostrou isso. Eu estava dependente emocional do meu marido. E o ciúme de Deus já estava se esgotando com isso, que eu estava idolatrando ele, colocando acima de Deus. Eu aprendi que quando a gente fica pensando muito em uma pessoa, em alguma coisa, várias vezes no dia, várias vezes na semana, isso é quase uma idolatria. Se não for já uma idolatria, né? Então, eu fazia umas coisas que, cara, eu não percebia, mas era idolatria. Eu pensar em ficar sem meu marido já me agoniava. Eu falava com ele que a gente ia morrer junto, porque nem anos sem ele, porque ele morreu antes, eu não ia conseguir suportar. Me incomodava muito sair de casa sem meu marido. Eu era muito melosa. Eu fazia carinho demais. Eu elogiava demais. Chegou ao ponto de eu ficar olhando muito para ele, como se fosse uma imagem, uma estátua assim, adorando. E ele ficava agoniado. Por que você tá me olhando? E eu falava, estou observando sua beleza. Eu estava idolatrando ele, eu olhava demais para ele. E chegou o tempo de Deus curar isso em mim. E foi terrível. Eu comecei a dosar os carinhos, quantos carinhos por dia, quantos selinhos por dia. Eu não podia conversar com ele qualquer coisa, porque conversar demais também é uma carência. E eu orando, lendo a Bíblia, indo na igreja para conseguir fazer isso tudo, porque a carne, sabe como que é a carne, né? Terrível. E eu tinha que ser curada, porque isso estava destruindo minha vida. E eu criava expectativa demais nele e nas pessoas também. E eu comecei a observar que eu tinha que fazer isso com as pessoas também. Com as outras pessoas, meus parentes, pessoas da igreja, tudo. Para também não criar idolatria nos outros. Porque qualquer coisinha que a pessoa poderia pensar de mim errado, ou criar expectativa na pessoa, aquilo me destruía. Eu ficava chateada e remoendo preocupação na cabeça. E Deus foi tão lindo. Eu nunca senti Deus tão perto. Ele, me ajudava com cada pensamento, me ajudava com cada sentimento e me ajuda. E ele é tão lindo, ele me falou, a carência toda vai ser tirada em mim. Eu dancei com Jesus. Eu tive experiências na meditação com ele, de conseguir enxergar ele e a gente dançar e se abraçar. E quando eu ficava com vontade de conversar, eu conversava com Deus e falava com ele, ele me respondia. E eu passava na rua, de mão dada com Deus, eu ficava com a mão aberta assim, pra ele segurar, e imaginava como ele estava vestido. E, cara, Deus me deu tanta experiência. Amar a Deus acima de tudo vale muito a pena. E chegou o grande dia de eu expulsar o demônio dessa carência, dessa idolatria aí. Eu fiquei quase 2 horas na madrugada sofrendo com um pesadelo e opressão na cama. E finalmente eu consegui ver o demônio. Ele era quase um vampiro, tinha uns dentes grandes e usava capuz, uma roupa preta. E eu não conseguia abrir a boca para falar, para expulsar ele. E depois de tanta insistência eu consegui falar e expulsei ele. E o demônio ficava olhando pra mim assim com uma cara de sarcasmo, com carência. Foi horrível. E eu vi que esse demônio era o sanguessuga do livro de Provérbios, porque eu queria sugar a atenção, o carinho do meu marido, com o das pessoas também. Depois de ser curada é outra vida. Eu consigo ouvir mais a Deus, ficar mais perto dele. As pessoas ficam tão mais normais
Quando eu falo talvez alguma coisa que não devia, eu não fico aquela preocupação, ai, o que a pessoa vai pensar? Ai, eu ficava com uma preocupação louca e eu ficava sofrendo e eu só penso, talvez eu vou ter que pedir perdão, né? E, nossa, outra vida eu me sinto mais leve, com menos pressão na cabeça, menos preocupação. Eu fiquei de cara um dia que quando umas pessoas vieram me elogiar e eu fiquei assim, não, eu fiz isso tudo para a glória de Deus. Antes isso me dava um prazer e eu sentia-me aprovada e era tão mais assim, e agora estava tão normal, tudo bem, é para a glória de Deus. Eu fiquei, cara, como que eu era? E, cara, isso me libertou de tantas outras coisas. Eu tinha uma dor de cabeça desde a adolescência, que toda hora que eu ficava ansiosa, vinha dor de cabeça e passou essa dor de cabeça. Graças a Jesus eu fui curada. E eu também a timidez, cara. Quando eu ficava perto de pessoas e tinha alguma coisa para falar, eu tremia, me vinha um monte de preocupação na cabeça. Eu não sabia o que falar. Cara, a timidez. Me vinha uma preocupação louca na cabeça de que eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que saber o que dizer na hora. Não, se Deus não me deu o propósito de conversar com essa pessoa, eu pergunto para Deus, Deus, o que eu converso? Ele não me dá nada, eu não falo nada. Então isso foi libertador, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, ser liberta da dependência emocional.